Durante meses, Maria não conseguia dormir direito. Sua casa estava sempre pesada, as discussões não tinham fim, e uma angústia inexplicável tomava conta de todos. Até que ela descobriu algo que Padre Pio revelou há décadas. Nem todas as casas têm anjos. Algumas, sem que percebamos, ficam completamente vazias no mundo invisível. E sabe o que é mais assustador? Os sinais de que os anjos se retiraram estão acontecendo agora mesmo em milhares de lares, mas quase ninguém percebe. Você já sentiu aquela paz estranha que não depende de nada estar resolvido? Ou, ao contrário, um peso que não sai, mesmo quando tudo deveria estar bem? Hoje vou revelar os sinais exatos que Padre Pio ensinou, para reconhecer se há anjos protegendo sua casa. E, mais importante, vou mostrar o que pode estar fazendo eles se afastarem silenciosamente do seu lar neste exato momento. Se você acredita que sua casa merece proteção espiritual, escreva agora nos comentários: Anjo da guarda, protege minha casa. E fique até o final, porque o último sinal que vou revelar é o mais importante de todos, e é exatamente o que Maria descobriu que mudou tudo. Segundo Padre Pio, os anjos não são visitantes curiosos que entram em qualquer lugar. São enviados por Deus, e sua permanência está profundamente ligada à vida espiritual dos moradores. Por isso, a primeira pergunta não é: eu vejo algo estranho, mas o que se sente espiritualmente dentro desta casa? Existem casas onde o silêncio pesa como chumbo, onde o descanso não vem mesmo depois de horas de sono, onde discussões surgem do nada e a angústia se instala como um hóspede permanente. E existem outras, onde mesmo em meio a tempestades, há uma paz que resiste, uma proteção invisível que sustenta quando tudo parece desmoronar. Padre Pio viveu entre dois mundos, o visível e o invisível. O que ele nos ensinou não veio de teorias ou livros antigos, mas de experiência real, de anos testemunhando como o mundo espiritual age dentro dos lares comuns, como o seu e o meu. Muitas pessoas esperam que a presença dos anjos se manifeste com luzes sobrenaturais, vozes audíveis, aparições ou objetos que se movem sozinhos. Mas Padre Pio fazia uma advertência séria. Essa expectativa pode nos cegar para a verdadeira linguagem do céu. Os anjos agem com discrição absoluta, obediência silenciosa. A linguagem deles não é a do espetáculo, mas a da proteção constante, da inspiração sutil e da ordem que restaura. Eles não fazem barulho para chamar atenção. Não pedem reconhecimento. Simplesmente cumprem a missão que Deus lhes confiou, e muitas vezes só percebemos sua presença pelos efeitos, não pela manifestação direta. Se você está esperando ver algo extraordinário para acreditar, talvez esteja perdendo os sinais mais importantes que já estão acontecendo ao seu redor agora mesmo. A presença dos anjos não grita, ela sussurra na alma, e é justamente nesse sussurro que está o primeiro sinal profundo. Um dos primeiros sinais é uma paz que não faz sentido lógico. Não é aquela emoção passageira que vem quando tudo está resolvido e vai embora quando surge o primeiro problema. É uma paz que permanece, que resiste aos dias difíceis, que volta depois de uma briga feia na família, que se recompõe mesmo quando a notícia é pesada e o coração está apertado. É aquela paz estranha que faz alguém de fora perguntar: como você consegue ficar tão tranquilo com tudo isso acontecendo? E você nem sabe responder direito, porque as circunstâncias continuam sendo as mesmas, mas por dentro algo mudou. Quando uma casa é guardada por anjos, o mal não se sente confortável. Ele pode até bater na porta, pode até fazer barulho do lado de fora, mas não consegue se estabelecer por dentro. É como se houvesse uma resistência invisível, um escudo que não deixa a escuridão se fixar por muito tempo. Pensamentos de desespero podem surgir de madrugada, mas não criam raízes profundas. Tentações aparecem, mas não encontram terreno fértil onde crescer. E decisões importantes, mesmo as mais difíceis, costumam vir acompanhadas de uma clareza interior que guia o próximo passo. Padre Pio costumava dizer que essa paz é um dos presentes mais preciosos que os anjos trazem. Não é uma paz que depende de tudo estar arrumado, de todas as contas pagas, de todos os problemas resolvidos.
É uma paz que sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. É aquela sensação inexplicável de que, apesar de tudo, você não está sozinho. De que alguém está segurando você quando suas próprias forças já se esgotaram faz tempo. Se você sente essa paz no seu lar, mesmo que de forma discreta, saiba que isso não é sorte nem coincidência. É um sinal claro de que há uma proteção espiritual ativa sobre aquele espaço. E onde existe essa paz verdadeira, os anjos encontraram um lugar para habitar. Mas a presença angélica se revela de outra forma também, através do desejo espontâneo de oração dentro do lar. E aqui, Padre Pio fazia uma distinção crucial. Não se trata de obrigação religiosa pesada, não é um costume vazio que se repete mecanicamente por tradição familiar. É algo que brota de dentro sem você planejar, sem ninguém forçar. Existem casas onde o terço pesa nas mãos como se fosse feito de chumbo, onde a oração sempre fica para depois, onde acender uma vela parece incômodo ou perda de tempo. E existem outras onde, sem ninguém combinar, alguém sugere: vamos fazer uma oração antes de dormir? Onde o nome de Jesus surge naturalmente nas conversas, onde mencionar Deus não constrange ninguém nem gera aquele silêncio desconfortável. Segundo os ensinamentos de Padre Pio, quando os anjos estão presentes, eles conduzem suavemente a alma para Deus, não com pressão, não com culpa religiosa, não com aquela cobrança que sufoca, mas com uma atração interior delicada, quase imperceptível, como uma brisa suave que você só percebe quando presta atenção. É como se a oração se tornasse natural, como se conversar com Deus fosse tão espontâneo quanto conversar com alguém que você ama profundamente. E isso não significa que a família precise ser perfeita, que todos rezem o rosário completo todos os dias sem falhar, ou que a casa se transforme em um monastério silencioso. Não é isso. É sobre aquele momento em que alguém, sem pensar muito, faz o sinal da cruz antes de sair de casa pela manhã. Ou quando uma criança, de repente, pede para rezar um Pai Nosso antes de apagar a luz. Ou quando, no meio de uma preocupação que não sai da cabeça, o coração se volta naturalmente para Deus, sem forçar, sem artifício. Onde os anjos habitam, a oração não é peso que arrasta, ela é respiro que alivia. E isso muda completamente a atmosfera espiritual de um lar. Padre Pio também enfatizava a importância da ordem espiritual da casa. E aqui, ele não se referia apenas à limpeza física, à organização dos móveis ou à arrumação impecável dos cômodos. Ele falava da ordem da alma, daquilo que não se vê com os olhos, mas se sente no ambiente. Uma casa pode estar impecável por fora, com cada objeto no lugar, chão brilhando, tudo perfeitamente organizado, e ainda assim estar espiritualmente abandonada por dentro. Os anjos não se impressionam com aparências. Eles enxergam o que realmente importa. O que os anjos amam é o ambiente que nasce de uma vida cristã vivida de verdade, não de religiosidade de fachada. Confissão frequente, onde os pecados são reconhecidos com humildade e entregues à misericórdia infinita de Deus. Perdão genuíno entre os membros da família, onde mágoas não ficam guardadas em gavetas trancadas por anos. Respeito autêntico, onde cada pessoa é tratada com dignidade, independente de idade ou posição. Caridade concreta, onde o amor não fica apenas nas palavras bonitas das orações, mas se manifesta em gestos reais de cuidado e doação. Onde existe rancor guardado como tesouro venenoso, ódio não confessado que corrói por dentro, palavras duras que nunca são reparadas nem pedidas em perdão, os anjos se entristecem profundamente, não porque sejam fracos ou incapazes de suportar o peso do pecado humano, mas porque respeitam a liberdade sagrada que Deus nos deu. Eles não se impõem onde o pecado é defendido, justificado ou cultivado conscientemente, como se fosse direito. Imagine uma casa onde as pessoas não se falam há semanas, onde o silêncio não é paz contemplativa, mas guerra fria silenciosa. Onde cada um guarda sua mágoa como se fosse um tesouro precioso, que não pode ser perdido. Onde o orgulho impede o perdão e a soberba bloqueia qualquer possibilidade de reconciliação. Nesse ambiente, por mais que se reze externamente,
Por mais que se acenda a vela ou se tenha imagens sagradas nas paredes, a ordem espiritual está completamente quebrada. E os anjos, que são espíritos de luz e harmonia pura, não encontram espaço para agir plenamente. Padre Pio insistia com firmeza. Não basta ter símbolos religiosos espalhados pela casa. É preciso viver o que esses símbolos representam. A cruz na parede não protege sozinha, como um amuleto mágico. Ela protege quando quem vive ali carrega sua própria cruz diária com Cristo. A imagem de Maria não abençoa automaticamente só por estar pendurada. Ela abençoa quando os corações imitam a disponibilidade total e a obediência amorosa dela. A ordem espiritual de uma casa não se mede pela quantidade de objetos sagrados acumulados, mas pela qualidade das relações entre as pessoas que ali respiram, comem, dormem e convivem. E aqui chegamos a uma advertência séria, talvez uma das mais importantes que Padre Pio deixou sobre esse tema. Ele ensinava com clareza cristalina que os anjos se afastam quando uma casa se torna hostil a Deus, e eles não saem fazendo escândalo, não derrubam portas, não deixam bilhetes de despedida, não dão sinais visíveis de que estão indo embora. Simplesmente se retiram, em silêncio absoluto, como quem não foi mais convidado a ficar e respeita essa decisão. E quando isso acontece, o lar começa a experimentar uma secura espiritual difícil de explicar com palavras. As discussões aumentam sem motivo aparente, pequenas coisas viram grandes brigas, o sono se perturba com frequência, pesadelos se tornam comuns. As crianças ficam inquietas e irritadas, sem razão clara que justifique. O ambiente se torna pesado, denso, como se o ar fosse mais difícil de respirar. As pessoas se sentem cansadas mesmo depois de descansar o dia inteiro. E tudo parece desandar ao mesmo tempo, como se uma proteção invisível tivesse sido removida de uma só vez. Padre Pio era muito claro ao explicar: isso não é castigo divino. Deus não abandona suas criaturas para puni-las com sofrimento. O que acontece é consequência natural das escolhas. Quando afastamos Deus conscientemente, quando escolhemos caminhos contrários à sua vontade, quando permitimos que o pecado governe nossa casa como um rei tirano, estamos fechando a porta para a proteção que ele oferece gratuitamente. E os anjos, que são enviados por ele, respeitam profundamente essa escolha. Eles não invadem espaços onde não são bem-vindos. Eles não forçam presença onde não há convite. Eles esperam, com paciência infinita, ser recebidos novamente. Por isso Padre Pio insistia tanto na bênção regular do lar, no uso consciente da água benta, na entronização solene do Sagrado Coração de Jesus, na consagração sincera à Virgem Maria. Não são práticas mágicas que funcionam automaticamente. São atos concretos de fé que expressam o desejo genuíno de que Deus reine naquele espaço. São convites formais para que a presença divina habite ali. E onde Deus é verdadeiramente bem-vindo, os anjos também são. Se você sente que sua casa perdeu essa proteção, que o ambiente está carregado, que as coisas estão desandando de forma inexplicável, não se desespere nem perca a esperança. Talvez seja a hora de uma revisão espiritual profunda e honesta. Não com medo paralisante, mas com humildade sincera. Não com desespero que cega, mas com confiança de que Deus sempre está pronto para restaurar o que foi quebrado. Entre as práticas recomendadas por Padre Pio, havia uma que ele considerava especialmente poderosa e transformadora: aspergir água benta na casa pelo menos uma vez por semana, especialmente na porta de entrada. E ele explicava o porquê com profundidade teológica. A porta, dizia ele, é um símbolo espiritual fortíssimo carregado de significado. Ela representa tudo o que entra e tudo o que sai, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Quando você abençoa a porta da sua casa com água benta, está fazendo uma oração concreta, visível, encarnada. Está pedindo a Deus que só entre aquilo que vem dele e que tudo o que não pertence à sua vontade se retire imediatamente. Está estabelecendo um marco espiritual, uma fronteira sagrada de proteção. E segundo Padre Pio, os anjos se posicionam especialmente nos umbrais,
como sentinelas silenciosas mas vigilantes que observam cada entrada e cada saída, cada movimento do mundo espiritual invisível. A prática é simples, mas poderosa. Você pode fazer assim. Pegue água benta, de preferência benzida por um sacerdote em estado de graça. Com fé viva e reverência profunda, asperja um pouco na porta principal da sua casa, fazendo o sinal da cruz com devoção. E enquanto faz isso, reza com o coração aberto, pedindo a proteção divina. Pode ser uma oração espontânea que brota da alma ou algo mais estruturado como: Senhor, que só entre nesta casa o que vem de ti. Que tudo o que é contrário à tua vontade seja afastado para longe. Envia teus anjos para guardar este lar dia e noite. Padre Pio fazia isso regularmente, sem falhar, e ensinava seus filhos espirituais a fazer o mesmo com constância, não por superstição religiosa, mas por fé viva e consciente, porque sabia por experiência própria que o mundo espiritual é tão real quanto o físico, que as batalhas invisíveis acontecem constantemente ao nosso redor e que precisamos de proteção concreta. E Deus, em sua bondade infinita, nos dá ferramentas práticas para isso. A água benta é uma delas, poderosa e acessível. Se você nunca fez isso, experimente esta semana. Não como teste científico para ver se funciona, mas como ato genuíno de fé. E observe, nos dias seguintes, se algo muda sutilmente no ambiente da sua casa. Muitas famílias relatam que sentem uma diferença real e palpável, uma paz que se instala, uma leveza que não existia antes, discussões que diminuem sem explicação lógica. Outro sinal profundo mencionado por Padre Pio é a proteção inexplicável em momentos de perigo real. Quantas vezes você quase sofreu um acidente grave, mas algo inexplicável o impediu no último segundo? Quantas vezes você estava prestes a sair de casa, mas um atraso de última hora fez você perder aquele ônibus que, depois você descobriu que se envolveu em um acidente sério? Quantas vezes você ia tomar uma decisão precipitada e destrutiva, mas algo dentro de você sussurrou: espere, não faça isso agora. Padre Pio ensinava que muitas dessas coincidências providenciais são, na verdade, intervenções angélicas diretas. Nem sempre saberemos, nesta vida terrena, quantas vezes fomos protegidos sem perceber conscientemente. Quantas tragédias foram evitadas silenciosamente. Quantos perigos foram desviados do nosso caminho. Mas a alma que cultiva a gratidão profunda começa a perceber com o tempo que não caminha sozinha nesta jornada, que há uma proteção constante e vigilante, mesmo quando nossos olhos não veem nada. Uma mãe relatou uma vez que estava dirigindo com seus 3 filhos pequenos no carro, quando de repente sentiu um impulso forte e inexplicável de frear, mesmo não havendo motivo aparente na estrada. Ela obedeceu àquela voz interior. Segundos depois, um outro carro cruzou o sinal vermelho em alta velocidade bem à frente dela. Se ela não tivesse freado naquele instante exato, o impacto teria sido frontal e provavelmente fatal para todos. Ela não ouviu uma voz audível, não viu uma aparição luminosa, mas sentiu algo tão forte dentro do peito que não pôde ignorar. Isso é ação angélica pura, discreta, eficaz, salvadora, e acontece com muito mais frequência do que imaginamos em nossa vida cotidiana. Os anjos não aparecem com trombetas douradas e asas brilhantes em cada pequena intervenção. Eles agem no silêncio absoluto, na inspiração súbita, no freio que você dá sem entender exatamente por quê, na decisão de última hora que muda tudo. Se você já passou por algo assim, agradeça profundamente, porque provavelmente foi protegido de algo terrível que você nem consegue imaginar completamente. E se ainda não percebeu essas proteções na sua vida, comece a prestar mais atenção, porque elas estão acontecendo, mesmo que você não as reconheça ainda. Mas Padre Pio também alertava com firmeza sobre o que afasta os anjos definitivamente. E aqui ele era direto, sem rodeios piedosos. Os anjos não permanecem onde há práticas ocultas, superstição misturada com fé, bruxaria disfarçada de espiritualidade ou qualquer forma de invocação contrária a Deus. Objetos ligados a práticas espirituais estranhas à fé cristã, amuletos que prometem proteção fora de Deus,
Rituais que invocam entidades desconhecidas ou espíritos não identificados, palavras proferidas sem discernimento real, criam um ambiente espiritual completamente incompatível com a presença angélica. E isso não é exagero religioso, não é fanatismo ou intolerância. É realidade espiritual objetiva. Existem casas onde as pessoas acumulam objetos de todas as religiões, de todas as práticas espirituais, achando sinceramente que quanto mais proteção, melhor, que tudo serve, que tudo ajuda. Mas Padre Pio alertava com clareza: não é assim que o mundo espiritual funciona. Você não pode servir a Deus de verdade e, simultaneamente, abrir portas para o que não vem dele. Ou você confia plenamente em Deus e em seus anjos, ou você busca proteção em outras fontes duvidosas. As duas coisas não coexistem em harmonia. Por isso, ele insistia tanto em examinar a casa não apenas materialmente, mas espiritualmente também. Que objetos você guarda nos armários? Que imagens estão penduradas nas paredes dos quartos? Que livros estão nas prateleiras da sala? Que práticas espirituais são realizadas dentro daquele espaço sagrado? Tudo isso importa profundamente, porque tudo isso cria uma atmosfera espiritual que atrai ou repele a presença divina e seus mensageiros. Se você tem em casa objetos que não glorificam a Deus, objetos ligados a práticas espirituais duvidosas ou claramente contrárias à fé cristã, é hora de uma limpeza espiritual séria. Não com medo supersticioso, mas com discernimento maduro. Retire com coragem o que não pertence ali. Entregue nas mãos de um sacerdote de confiança para que seja adequadamente descartado ou destruído. E purifique seu lar com água benta e oração sincera. Os anjos não dividem espaço com aquilo que é contrário a Deus. Eles não entram em competição nem disputam território. Simplesmente se retiram quando não são mais bem-vindos. Existe ainda um sinal muito sutil, mas profundamente importante na vida diária, que Padre Pio considerava essencial para reconhecer a presença angélica: a correção interior no momento exato. Sabe aquele instante em que você está prestes a dizer algo cruel e destrutivo, mas a palavra morre na sua boca sem você entender bem por quê? Ou quando você sente um alerta fortíssimo na consciência antes de tomar uma decisão claramente errada? Ou quando um impulso negativo que parecia completamente irresistível de repente perde toda a força? Padre Pio ensinava que isso, muitas vezes, é ação direta dos anjos da guarda. Eles não apenas nos protegem de perigos externos visíveis, como acidentes de carro, doenças súbitas ou violência urbana. Eles também nos defendem de nós mesmos, que somos frequentemente nossos piores inimigos. Nos defendem das nossas paixões desordenadas que querem nos dominar, das escolhas impulsivas e destrutivas que poderiam nos arruinar, dos pecados graves que estamos a um passo de cometer sem pensar nas consequências. Quantas vezes você estava com raiva profunda, pronto para explodir em palavras venenosas, e algo dentro de você sussurrou firme: não faça isso, você vai se arrepender. Quantas vezes você estava prestes a trair uma confiança preciosa, mas algo o freou no último momento? Quantas vezes você queria desistir de tudo, jogar tudo para o alto, mas uma força interior desconhecida te manteve de pé quando você já não tinha mais forças próprias? Isso não é apenas sua consciência moral funcionando bem. É também, segundo o Padre Pio, a graça de Deus agindo através dos seus mensageiros celestiais. Os anjos não são apenas guardas contra inimigos externos que nos ameaçam. Eles são também nossos aliados mais fiéis na batalha interior, aquela que ninguém vê de fora, mas que é a mais importante e decisiva de todas. A batalha diária contra nossos próprios vícios arraigados, nossas fraquezas humanas, nossas tentações particulares que nos assombram. E quando você sente essa correção interior suave, mas firme, não ignore como se fosse apenas sua cabeça inventando coisas. Não lute contra ela com teimosia orgulhosa. Agradeça com humildade, porque é um sinal claro e precioso de que você não está abandonado nas suas lutas pessoais mais difíceis. Há alguém ao seu lado, invisível mas real, trabalhando silenciosamente para que você escolha o caminho certo, mesmo quando o caminho errado parece mais fácil ou mais atraente.
Padre Pio ensinava que toda família deveria convidar conscientemente os anjos para dentro do lar, de forma deliberada e regular, e ele explicava com clareza: não é com rituais estranhos copiados de outras tradições, não é com fórmulas complicadas em línguas antigas. É com atos simples de fé cristã, acessíveis a qualquer pessoa. Uma oração sincera ao amanhecer, oferecendo o dia inteiro a Deus antes de começar as atividades. Uma bênção breve antes de dormir, pedindo proteção durante as horas vulneráveis da noite. Um terço rezado em família, mesmo que de forma imperfeita, oferecido pela paz e harmonia da casa. Uma confissão sincera e regular que purifica não só a alma individual, mas o ambiente espiritual inteiro do lar. Ele costumava dizer algo que marcava profundamente quem o ouvia com atenção. Quando uma casa reza unida, ainda que de forma completamente imperfeita, o céu se inclina sobre aquele lugar com ternura. Não é preciso que todos sejam santos canonizados. Não é preciso que a oração seja eloquente, bonita ou teologicamente perfeita. O que importa de verdade é a sinceridade do coração aberto. O que importa é o desejo genuíno de viver conscientemente na presença de Deus, não apenas visitá-la aos domingos. Uma família que reza junta, mesmo que seja apenas 5 minutos por dia antes do jantar, está construindo uma fortaleza espiritual verdadeira. Está criando um ambiente onde os anjos se sentem em casa, bem-vindos e necessários, onde a proteção divina se manifesta concretamente no dia a dia, onde o mal encontra resistência organizada, não portas escancaradas. Que não se engane pensando que sua família precisa ser perfeita para começar isso hoje. Padre Pio conhecia profundamente a imperfeição humana em todos os seus detalhes. Ele mesmo lidava diariamente com pessoas difíceis, situações complicadas, pecadores de todo tipo imaginável. Mas ele sabia, por experiência concreta, que o importante não é a perfeição instantânea, é a disposição constante. Não é nunca errar, é sempre se levantar depois da queda. Não é ser santo imediatamente, é caminhar em direção à santidade, um passo imperfeito de cada vez. Se ao ouvir tudo isso você sente que sua casa perdeu a paz há muito tempo, que a oração esfriou e virou apenas tradição vazia, que o ambiente está pesado e sem vida, que talvez os anjos não estejam mais ali protegendo como antes, não se desespere. Isso é muito importante. Não perca a esperança, nem afunde no desespero paralisante. Padre Pio insistia com firmeza que nunca é tarde demais para restaurar um lar espiritualmente. Nunca. Deus não abandona facilmente suas criaturas. Na verdade, Ele nunca abandona de fato. Somos nós que às vezes nos afastamos, mas Ele sempre está pronto, de braços abertos, para nos receber de volta no primeiro sinal de arrependimento. Basta um coração verdadeiramente arrependido. Basta um ato sincero de fé, mesmo pequeno. Basta uma decisão firme e corajosa de voltar para Ele, de recomeçar. E os anjos, que são servos obedientes e amorosos de Deus, retornam quando encontram um espaço aberto, humilde e disposto a recebê-los novamente. Eles não guardam rancor das nossas falhas passadas. Eles não cobram juros pelo tempo perdido. Eles simplesmente voltam a cumprir sua missão eterna de proteção, orientação e amor. Se sua casa está em desordem espiritual neste momento, comece hoje mesmo a restauração necessária. Não espere estar perfeito para começar. Não espere ter tudo resolvido magicamente. Comece exatamente onde você está agora, com o que você tem disponível. Uma confissão sincera com um bom sacerdote já é um grande passo transformador. Uma conversa difícil de reconciliação com alguém da família já abre portas espirituais que estavam trancadas há anos. Um rosário rezado com fé genuína, mesmo tropeçando nas palavras, já começa a mudar a atmosfera pesada do lar. Deus está esperando pacientemente por você. Os anjos estão prontos para voltar. Falta apenas sua decisão livre e consciente. Agora eu te convido a escrever nos comentários, se você se sentir à vontade. Você já sentiu alguma proteção inexplicável dentro da sua casa que não consegue explicar racionalmente? Já experimentou aquela paz estranha
que não sabe de onde vem? Ou sente que precisa restaurar urgentemente a vida espiritual do seu lar? Deixe sua intenção aqui. Deixe seu testemunho pessoal. Deixe sua oração sincera. Este espaço é de comunhão verdadeira, e sua fé expressa em palavras pode tocar profundamente o coração de alguém que está precisando exatamente desta mensagem hoje. E se este vídeo tocou você de alguma forma, se esses ensinamentos profundos de Padre Pio ressoaram na sua alma, compartilhe com alguém específico que você sente que precisa ouvir isso urgentemente. Pode ser um familiar próximo, um amigo querido, alguém que você sabe que está passando por dificuldades espirituais sérias. Às vezes, uma palavra certa no momento exato muda uma vida inteira para sempre. E você pode ser um instrumento humano dessa mudança providencial. Lembra da Maria que eu mencionei no início? Durante 3 anos ela sofreu com aquela casa pesada, aquelas discussões sem fim, aquela angústia inexplicável, até que ela descobriu o que estava acontecendo espiritualmente. Ela fez uma confissão profunda e sincera. Purificou sua casa de objetos que não glorificavam a Deus, começou a aspergir água benta semanalmente, reuniu a família para rezar 1/3 juntos, mesmo com resistência inicial. E em poucas semanas, tudo começou a mudar. A paz voltou. As discussões diminuíram drasticamente. O sono se restaurou. Os anjos retornaram. E o sinal mais importante que ela percebeu foi justamente aquela correção interior suave, aquela voz que começou a sussurrar antes dela cometer erros graves, aquela paz que voltou a se recompor mesmo depois de dias difíceis. Ela soube no fundo do coração que não estava mais sozinha, que a proteção havia retornado. Antes de encerrar, faço um convite simples, mas transformador. Hoje à noite, antes de apagar as luzes e dormir, pegue um pouco de água benta. Se você não tem em casa, providencie amanhã mesmo visitando uma igreja próxima. E então, com fé viva e reverência verdadeira, asperja essa água na porta principal da sua casa. Faça o sinal da cruz com devoção e reze um Pai Nosso com calma, sem pressa, sentindo cada palavra que sai da sua boca. Peça a Deus com sinceridade que envie seus anjos para guardar o seu lar dia e noite. E aqui vai algo importante que Padre Pio sempre enfatizava com seus filhos espirituais. Não busque sinais visíveis, extraordinários depois disso. Não fique esperando ver luzes sobrenaturais ou ouvir vozes audíveis. Busque a paz. Observe com atenção se, nos próximos dias e semanas, você sente uma diferença real no ambiente. Se as discussões diminuem sem explicação, se o sono melhora naturalmente, se uma leveza se instala onde antes havia peso. Esses são os verdadeiros sinais autênticos. Onde existe paz verdadeira que resiste às tempestades, ali o céu já começou a morar de fato. E lembre-se sempre disso. Seu lar não é apenas um lugar físico onde você dorme, come e descansa do trabalho. Ele é um território espiritual real, um campo de batalha invisível onde forças do bem e do mal disputam influência constantemente. Mas também é um santuário potencial, um pedaço do céu que pode se manifestar aqui na terra, e Deus deseja profundamente habitar nele. Ele quer fazer da sua casa um lugar onde sua presença seja sentida, onde seus anjos trabalhem livremente, onde sua paz reine sobre todas as tempestades. Mas ele respeita totalmente sua liberdade. Ele espera pacientemente ser convidado. Convide-o hoje mesmo. Abra as portas do seu coração e do seu lar com coragem. E veja como os anjos, que nunca estiveram realmente longe, voltam a exercer plenamente sua missão sagrada de proteção, orientação e amor incondicional. Que a paz de Cristo reine na sua casa todos os dias. Que os anjos façam guarda permanente à sua porta. E que você nunca mais duvide de que não está sozinho nessa jornada difícil chamada vida. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e aproximam você dos ensinamentos transformadores dos santos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem importante. Deixe seu like se este vídeo tocou seu coração de alguma forma. E considere se tornar membro do canal para nos apoiar nessa missão. Com seu apoio generoso, conseguimos continuar levando essas mensagens de esperança e fé verdadeira
para ainda mais pessoas que precisam desesperadamente ouvir isso. Juntos, somos uma comunidade unida pela fé, e cada pequeno gesto seu faz diferença real nessa missão de espalhar a luz de Cristo e os ensinamentos profundos de Padre Pio pelo mundo. Que Deus abençoe você e toda a sua família abundantemente. Até o próximo vídeo.